Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu quero te mostrar uma das principais estratégias que eu gosto não só de aplicar dentro dos clientes, mas também eu gosto de acompanhar muito nas minhas caixas de entrada. E se você não conhece esse cara que eu vou te mostrar aqui, saiba que você é um homem e uma mulher das cavernas, porque se você nunca escutou do livro 4 horas, trabalhe 4 horas por semana, ou Ferramenta dos Titãs, você é uma pessoa extremamente fora da bolha, tá? E eu não tô falando nada mais, nada menos do que Tim Ferriss, esse cara que é um cara hiper consistente, um cara das antigas no mercado digital, não só no mercado digital como um todo, mas no mundo da bolha da internet, porque ele foi um dos primeiros caras, foi um dos caras pioneiros, assim, a nível de automação, a nível de delegação, não vou dizer de processo, porque é óbvio que tem pessoas bem mais antigas relacionadas a isso, mas essa questão de automatizar processos pro digital, ele foi um cara que ele foi fora da curva, ele estourou uma bolha e com certeza isso, os livros que ele escreveu, os livros que ele criou, teve muita influência também em quem ele é hoje, tá? Foi livro best-seller, enfim. Eu já li pelo menos o Trabalho 4 horas por semana, não Ferramenta dos Titãs. Confesso que eu não sei se tenho muita vontade de ler, mas na época que eu li o Trabalho 4 horas por semana, foi um livro que me ajudou muito a tomar algumas decisões importantes, de entender processos delegáveis, de entender possíveis pessoas a serem contratadas na minha operação, na minha equipe, e foi ótimo, tá? Mas confesso, faz tempo que eu não li, não sei se eu concordo 100% com os conceitos, mas o fato é, Tim Ferriss é um cara fora da curva, é um cara inteligente, e ele tem essa estratégia que, de novo, na minha visão é uma das estratégias que eu mais gosto de consumir, porque é uma estratégia que traz um conteúdo muito robusto, que traz também uma organização muito clara, que é a newsletter. E ele tem essa newsletter aqui que chama 5 Bullet Friday. Se você não sabe inglês, fica tranquilo que algumas coisas eu vou tentar traduzir, mas fica aqui meu estímulo também para que você consiga, pelo menos assim como eu, entender algumas palavras. Entendendo algumas palavras, você já consegue pegar muito do contexto e principalmente você consegue consumir muito conteúdo gringo. E se vocês forem ver, estudar, pesquisar aí a fundo, do cara gringo que faz o que a galera ainda não tá fazendo aqui no Brasil, ou o que a galera diz ser um negócio fora da curva, que é a novidade do momento, etc. Dado que lançamento começou lá, o webinar começou lá, muita coisa começou lá, e os caras são pioneiros em muitas coisas. Então, estimulo muito você a consumir esse tipo de conteúdo. Primeira coisa aqui que eu queria mostrar para vocês dessa newsletter, que é um conteúdo diferente do que eu trago aqui dentro do canal, e esse aqui vai ser um overview de um expert específico, mas de uma estratégia específica que ele faz, que é a newsletter. E eu quero analisar algumas newsletters do Tim Ferriss que eu gosto muito, eu acompanho bastante a 5 Bullet Friday, e mais por conta, não só do conteúdo, mas também por conta do lifestyle do Tim Ferriss, e ele traz algumas coisas que às vezes são interessantes, às vezes, óbvio, não tem como ser tudo 100% interessante, dado vida espiritual, a forma de olhar a família, etc. Mas é importante que a gente, como um todo, consiga saber fazer os filtros da vida e, óbvio, entender o que é aplicável para nossa, o que faz sentido, o que não faz, para poder, sim, tomar melhores decisões, né? Então, não leve tudo ao pé da letra. Mas vamos lá. Vamos começar com o objetivo da news. Óbvio que, assim como todas as news, o objetivo do 5 Bullet Friday é engajar as pessoas. Então, é uma estratégia que, traduzindo ao pé da letra, né? 5. Tem nem que traduzir o número aqui, né? Bullet são pontos e Friday é sexta-feira. Então, são 5 pontos da sexta-feira. Naturalmente, essa é uma newsletter que ele também manda toda sexta-feira. Tem um horário específico, que normalmente costuma ser ali por volta da parte da tarde, 5, 6 horas. Algumas vezes ela chega um pouquinho atrasada, com delay, e é natural que isso aconteça, seja por conta da plataforma, seja por conta de operação. Tem muitas coisas que acontecem no meio do processo, mas esse é um outro padrão muito interessante das newsletters. Além de ter um dia específico, é importante que tenha um horário específico para que a gente consiga criar esse sistema de educar a pessoa a consumir o seu conteúdo por lá. E diferente, por exemplo, numa rede social, onde a pessoa ela vai lá e fica, por exemplo, navegando nos seus conteúdos, vendo os seus vídeos como se fosse o caso do YouTube também. Aqui nesse caso não. As pessoas aqui elas querem consumir o conteúdo assim que ele chega, como se fosse um jornal mesmo. E aliás, tem um outro overview que eu quero fazer de uma outra empresa que eu também consumo muito as newsletters deles. Provavelmente vai ficar ali para os próximos dias. Mas se você quer que eu analise alguma newsletter específica, deixa aqui nos comentários e me diz se você está curtindo esse tipo de conteúdo aqui, para que eu consiga fazer mais análises
como essa, tá? Então, essa aqui é uma newsletter que é enviada toda sexta-feira, na parte da tarde, que traz 5 pontos. A estrutura dela é bem simples, eu vou entrar mais a fundo em como é dividido, etc. Mas vamos começar pelo nosso título aqui. O título, ele nada mais é do que o nome da newsletter. Isso pode ser algo como regra para você? Confesso que eu não utilizo. Eu gosto bastante desse formato aqui de headline, onde ele coloca, por exemplo, fazendo uma bela arte do lixo. Ele coloca, por exemplo, pontos que estão relacionadas a essa newsletter. Então, ele separa por vírgula, tá tudo certinho aqui, mas nesse caso aqui é para gerar uma curiosidade para que a pessoa, pelo menos lendo um desses pontos, um desses bullets, ela consiga ter essa curiosidade, ser motivada a abrir o e-mail. E aí, por consequência, também fazer a leitura do e-mail. Óbvio que a gente não quer só uma abertura. E eu já fiz o teste, tem newsletter que eu envio que é só os pontos da newsletter e funciona muito bem. Se você quiser colocar, eu estimulo que você seja bem curto, bem sucinto, para que não fique um e-mail tão grande. Assim como eu também não tornaria esse e-mail, ou os pontos aqui dessa headline, tão grandes, para que não fique aquele negócio tão maçante na hora da gente abrir o e-mail. Ok? Naturalmente, depois de um tempo que a sua newsletter ficar um pouco mais, popular, conhecida, etc., talvez, isso é uma possibilidade, tá? É uma probabilidade, o título em si, ele não gere tanto efeito como, por exemplo, a pessoa ler o seu nome. Tá chegando do Tim Ferriss, sabe? Mas é importante você considerar e fazer um título bem atraente para que as pessoas consigam clicar. Nesse caso dessa news aqui, ele coloca os pontos. Outra coisa legal aqui como padrão é o banner que ele coloca aqui no topo. E aí já traz a gente consegue abrir até um outro leque, que é a importância do visual em si desse tipo de comunicação. Isso porque é importante que a pessoa, quando ela vai abrir essa comunicação, ela tenha uma previsibilidade. Ou seja, ela sabe mais ou menos como ela está estruturada, sabe como é o bannerzinho, sabe como são as letras, e não tome um susto por ser um negócio às vezes grotesco, um negócio muito diferente, não ser um negócio desconfortável. Dado que, por exemplo, olha normalmente a linha visual de um Instagram, olha a linha visual de edição em si de um YouTube. Normalmente elas seguem os mesmos padrões, mas é legal, é de costume também que a gente no começo, quando a gente está construindo a newsletter, a gente consiga fazer alguns testes para ver o que faz mais sentido e, óbvio, o que está mais conectado com a linguagem do expert da empresa, beleza? Indo aqui para a nossa parte do conteúdo da primeira sessão, em todas as newsletters, e aí aqui eu trouxe alguns outros exemplos de como ele faz isso também, para não ficar 100% focado em uma, sempre com esse 5 Bullet Friday, trazendo sempre os pontos também que ele vai citar, trazer nessa newsletter e, naturalmente, também os banners aqui no começo. Sempre tem uma introdução, no caso das news dele, e eu gosto muito dessa introdução. Às vezes são introduções até um pouco repetitivas, mas nesse caso aqui tem coisas que ele mostra, por exemplo, essa é mais curta, né? Aqui é a sua dose diária, dose semanal do 5 Bullet Friday, uma lista do que eu tô ponderando, considerando e explorando. E aí ele traz aqui, por exemplo, os pontos dele. Essa aqui é um pouquinho mais curta, não ser essa parte do artigo que ele cita aqui, mas de resto acaba sendo um pouco mais curta mesmo. Mas olha só que curioso o que ele faz aqui no começo. Essa aqui é mais simples, mas nas outras, olha só. Nesse caso aqui dele, por exemplo, ele traz esse My Daily Nutritional Insurance, que é o seguro diário nutricional dele. É uma oferta, praticamente, é um CTA que ele faz para oferta desse AG1. E olha só que legal, tenha certeza de ver a oferta no PS. E aí o PS está lá para baixo. Ou seja, ele estimula com que você olhe aqui para baixo, para que esse PS aqui, ó, para que você consiga não só ver a newsletter toda, ver o visual, ver o que ele está colocando ali, principalmente como os pontos principais, mas sim passar pela newsletter e ter mais tempo com a newsletter. Então isso é muito legal. Até porque, no fim das contas, o objetivo principal, na minha visão, não é fazer com que a pessoa leia todos os pontos. Naturalmente, assim como eu, vão ter pontos que vão se destacar mais, chamar mais atenção. Só que uma vez que a pessoa ela pega um desses pontos e se aprofunda, que tem um CTA aqui, por exemplo, específico, o que eu tô assistindo, daí ele coloca aqui o resgate. E aí ele pega e clica aqui no resgate. E aí você começa, não só através do resgate que ele está indicando, a consumir um conteúdo, e isso sempre vai remeter a ele, como vai fazer com que você, meio que, por tabela, passe um pouco mais de tempo com ele, porque essa foi uma indicação que ele trouxe. Por isso que eu gosto bastante desse tipo de newsletter aqui, porque não só levar uma pessoa para um canal externo que faz com que ela possa te conectar com coisas externas, acaba fazendo com que
você consiga gerar muito valor para a pessoa. E você também, porventura, consegue até colocar alguns links aqui, por exemplo, link de indicação, link de livro que você queira vender, alguma coisa que você tem, algum comissionamento, porque isso pode gerar benefício para você também. E aí, olha só o formato, por exemplo, que ele coloca aqui. Algumas coisas que ele está escutando, algumas coisas que ele... nesse caso aqui é o que eu estou excitado em anunciar, para anunciar. Ele vai trazendo os pontos, ó. My first book, meu primeiro livro em 7 anos. E aí ele vai colocando aqui. Tá vendo? Essa é um pouquinho mais curta. Mas isso aqui é muito legal, porque faz com que as pessoas vão conseguindo se aprofundar em coisas que ele também está consumindo. Coisas que ele está, por exemplo, escutando. Tem até uma música aqui que ele colocou, que é uma música brasileira, confesso que eu não conheço, tá fora da minha bolha. Meu Pedaço de Pecado. Talvez seja uma confissão isso aqui, não sei. Mas no fim das contas, ele vai trazendo essas coisas e vai sempre levando pra fora. E você vê que não tem um padrão. Aqui ele coloca um artista que eu tô aproveitando, uma música que eu tô escutando, um short demo que eu tô assistindo, um artigo que eu tô lendo. E ele vai trazendo pontos, ó. O que eu tô compartilhando com meus amigos, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo. E aí isso vai fazendo com que você consiga... ter uma variedade legal. Por isso que também essa é uma estratégia que vai te trazendo mais possibilidades do que você fazer só uma newsletter corrida. E é outra coisa até que faz sentido comentar a nível de variedade de newsletter, que é essa questão de, esse é um formato, que é o 5 Bullet Friday. Você pode colocar, às vezes, 3 pontos, você pode separar em sessões como se fosse um jornal, às vezes esporte, às vezes business, às vezes... Enfim, você divide como você quer. Mas tem newsletters que são corridas, onde você destrincha sobre um tema. Tem também uma newsletter que provavelmente você conhece, se não conhece, eu vou deixar aqui na descrição para que você consiga ver, que é a do Alan Nicholas. É uma newsletter que é voltada para inteligência artificial, que também, na minha visão, é uma newsletter muito boa. Eu não li as mais recentes, mas sempre ele destrinchava muito sobre um tema, o que é muito legal. E essas newsletters, elas não precisam ser necessariamente na frequência de uma vez por semana. Essa, por ser um ponto e você conseguir destrinchar melhor, muito semelhante a um artigo, você conseguiria fazer ela tranquilamente uma vez por dia, 3 vezes por semana, para que você consiga ter mais rotatividade na sua base. Mas a newsletter, normalmente, o que eu sempre indico, dado até pesquisa, é você mandar no mínimo 4 vezes por mês, ou seja, uma vez por semana. Por isso que também é de praxe que quando a gente vai iniciar o projeto com um cliente de newsletter específico, a gente consiga entender o comportamento de consumo da base dessa pessoa, para que a gente entenda qual é o melhor dia para poder fazer o envio da newsletter. Se é segunda, se é quarta, se é sexta, se é no sábado, no final de semana. Mesmo que para alguns nichos a tendência no final de semana é cair a abertura, para outros é aumentar, dado que, por exemplo, tem pessoas que trabalham às vezes 8, 12 horas por dia e tem um tempo mais tranquilo no final de semana para poder fazer o consumo da leitura. É o caso também da Priscila Zilo, que tem uma news no domingo. E é uma das newsletters assim, que eu mais acredito que seja robusta a nível de conteúdo, uma referência de fato. Então, depende muito do nicho, depende muito do expert, depende muito do que você quer setar como frequência, mas essa aqui semanalmente funciona muito bem. Antes de ir para os pontos finais, se você tem dificuldade para poder fazer não só a estratégia da sua newsletter, como pensar nos conteúdos, ou até mesmo como nutrir os seus leads de uma forma intencional, sem ficar botando rios de dinheiro em leads, comprando leads e deixar eles parados ali na sua base, eu consigo te ajudar com isso. Tem um link aqui na descrição para que você consiga preencher um formulário bem simples, bem rápido e entrar em contato com o meu time para que a gente consiga marcar uma reunião junto com você. Então, dá uma olhadinha na descrição e bora para os últimos pontos que, na minha visão, fazem com que essa news se torne uma referência tão legal, não só a nível de conteúdo, mas a nível de conversão. Isso porque, além dele tirar muitas pessoas para fora da página e ter esses pontos muito pessoais, que trabalha muito com esse objetivo que não é só nutrir a base, mas sim trazer mais intimidade, nas news ele também tem aqui, eu gosto muito dessa parte de assinatura, que é uma assinatura dele mesmo, é feito através de uma imagem bem simples de ser feito, tá? O PS também é trabalhado praticamente como um ponto, né? Como um dos tópicos, tanto que os tópicos têm uma letra aqui por volta de 25, e aqui deve ser por volta de 18, 16. Mas olha só, aqui na assinatura dele é muito legal porque ele tem essa ação de Member Get Member, onde você consegue compartilhar essa newsletter com outras pessoas, ou seja, fazer um crescimento de newsletter mais orgânico. Se você for clicar aqui, por exemplo, olha só, ele vai fazer com que você vá para a newsletter dele, coloque seu e-mail e receba um link específico. Isso aqui é de praxe também das newsletters maiores, né? Que você vai ver assim que são mais estruturadas, que já tem um volume legal de pessoas. Outra coisa aqui, ele coloca os outros canais dele próprio para que ele consiga gerar mais audiência para esses outros canais. Por isso que eu também sempre falo
é que a importância de um e-mail marketing bem trabalhado, especificamente da newsletter bem trabalhada, é naturalmente você fazer bons direcionamentos para outros conteúdos seus fora da plataforma do e-mail marketing. Isso porque, lembrando, você já pagou por esse lead, já pagou para que esse lead estivesse contigo na plataforma, então você não está nada mais, nada menos do que pegando um lead e fazendo um remarketing, entre aspas, gratuito, porque você não precisa ficar pagando toda hora para aparecer para essa pessoa, e sim somente o valor da plataforma. Tá? Os livros que ele tem, e aí isso que faz com que a news também se torne rentável, que é ele não cobra por essa newsletter, não é uma newsletter paga, que embora poderia ser uma possibilidade, eu não vejo motivo de fazer isso com negócios tão pessoais. Talvez uma paga eu faria algo muito mais voltado para um conteúdo mais técnico, um conteúdo que seja mais robusto. Se fosse artigos, aí eu, na minha visão, faria sentido, tá? Mas nesse caso aqui eu não vejo que seria legal fazer uma newsletter paga. Tem newsletter até que são mesclados. Por exemplo, os conteúdos da sexta são pagos. Não, chega toda sexta-feira gratuito, mas os de segunda a sexta é só para quem paga, só para quem assina. É uma possibilidade também de ser feita. E aí, olha só, essa parte aqui do final faz com que ele consiga rentabilizar a parte de newsletter dele, só que sem cobrar por uma assinatura, e sim direcionando para os livros dele. Então, isso aqui acaba sendo também muito rico a nível de gerar monetização de uma forma um pouco mais indireta, né? Porque com certeza ele tem alguns patrocínios aqui, ó. Essa aqui ele fala da AG1, que tudo bem, é dele entre aspas, né? Às vezes é dele, às vezes é o que ele utiliza. Eu confesso que eu não li esse e-mail aqui para poder destrinchar, mas ó, tem uma outra aqui, ó, Seeds DS. Então essa aqui é patrocinada por essa empresa aqui. Daí ele coloca aqui no final, tá vendo? Probiótico que eu uso. Isso é uma coisa muito maneira também, que quando você vai fazer uma newsletter, se for um tom mais pessoal, você obviamente vai fazer parcerias com coisas que você consome, que você tem relação, e não um negócio que seja fora da curva, sabe? Então, por exemplo, pegar um Itaú da vida e patrocinar o Tim Ferriss não faz sentido, entende? Então tem que ser algo que ele consuma, aplicativos que ele utilize, para que comece a fazer sentido, fechou? Então, basicamente, esse é o overview da newsletter. O que eu estimulo você a fazer? Se inscreve em diversas newsletters e começa a entender alguns comportamentos, padrões e abrir o seu leque. Não copia, porque na minha visão isso aí vai tirar a sua personalidade, mas olha, vai ampliando esse leque de possibilidades, de variedade, para que você consiga fazer algo que esteja mais conectado com a sua empresa, com o seu negócio, e naturalmente você consiga também gerar mais leads de uma forma intencional, porque a newsletter nada mais, nada menos do que é uma isca para que você consiga crescer a sua base, não com o objetivo de simplesmente vender, sim com o objetivo de nutrir, de elevar o nível de consciência para essa pessoa e naturalmente no futuro, às vezes um pouco mais próximo, às vezes um pouco mais distante, fazer com que essa pessoa esteja bem preparada a comprar um produto seu. Se você curtiu esse conteúdo, já comenta aqui, já comenta as newsletters que você acompanha também, e no final aqui eu vou deixar um card para que você consiga entender um pouco melhor as estruturas de newsletters para que você consiga implementar no seu negócio. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!